Até amanhã está sendo realizada a Semana Nacional dos Museus. Em Vitória da Conquista, o Museu Pedagógico da UESB, a Casa Padre Palmeira, preparou uma programação muito especial. Quem traz as informações está em frente ao Museu Padre Palmeira, é a repórter Naila Santos. Então, Naila, boa tarde. Quais são as atividades previstas aí para essa Semana Nacional dos Museus aqui em Vitória da Conquista? Oi, Judson, boa tarde. Boa tarde para você aí de casa que está aqui com a gente no Bahia Meio Dia. Olha, dentre as programações aí da Semana dos Museus está uma visita guiada virtual. Quem vai explicar como tudo isso funciona para a gente é o professor Rubens Mascarenhas, ele é coordenador do Museu Pedagógico. Boa tarde, professor, obrigada por estar aqui com a gente no Bahia Meio Dia. Explica para o pessoal de casa como eles podem participar dessa programação e quais os conteúdos aí da programação da Semana dos Museus. Boa tarde. Nós estamos agora comemorando a 19ª Semana Nacional de Museus, né? Promovida pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, e o Museu Pedagógico tem o costume de participar, né? Já é um hábito que o museu tem. Esse ano está com o tema O Futuro dos Museus, Recuperar e Reimaginar, né? Isso já nos indica que está dentro dessas condições atuais de pandemia, e nesse sentido no sentido de mantermos nosso trabalho e reimaginá-lo, nós estamos trabalhando já desde o início da pandemia com visitas virtuais, né, guiadas, que se tratam de visitas nas quais as escolas, os professores ou qualquer pessoa que deseje participar, elas entrem em contato com o Museu Pedagógico através do e-mail museupedagogico@uesb.edu.br, e ali ela agenda um horário, né, com a quantidade de pessoas, e nós temos toda uma equipe que vai estar preparada para apresentar todo o museu, né, com toda a sua historicidade, através desse evento. Então é uma visita virtual guiada. Nós temos estagiários, professores, secretários que vão acompanhar essas visitas. Que bacana, uma iniciativa muito interessante para esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, já que o pessoal não pode vir até aqui o museu. E é importante a gente tratar, professor, também sobre essa questão do resgate à memória, né? A importância da gente trazer o museu para o centro da nossa cultura, essa rememoração mesmo da nossa história, não é isso? Sim, os museus, na realidade, né, como lugares de memória, eles são um espaço importantíssimo, inclusive para a própria sociedade, né? Como é que essa sociedade se reproduz sem ter, inclusive, esse ingrediente da memória, tá? Existem sociedades hoje, inclusive hoje a nossa sociedade, a sociedade capitalista, um tanto pragmática, a questão da memória tem ficado relegada. Nesse sentido, os museus, né, eles têm esse papel de não só trazer a história, mas também a memória, mas também a história, né? E através de visitas, a partir desse real concreto que nós estamos vivendo, e por isso as visitas guiadas e virtuais estão na pauta, né, do dia, esse é um papel de uma revisita a esse conteúdo de museu, de uma reinterpretação desse conteúdo a partir dessa realidade concreta que nós estamos vivendo. Então, o museu tem esse papel primordial de manter a sociedade conectada com a sua memória, com a sua história, na forma musealizada que é a sua própria essência. Essa programação aqui de Vitória da Conquista vai até amanhã, mas a programação da Semana Nacional ainda vai um pouquinho mais para frente, não é isso? Sim, a Semana Nacional de Museus ela está prevista para 17 a 23, né, a nível nacional, e o Museu Pedagógico está participando desde o dia 17 até amanhã, dia 21, com várias atividades, e das quais uma você vai agora entrevistar a professora Marisa, que vai nos falar especificamente dela. Exatamente. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos, por contar aí pra gente como vai ser essa programação. E agora eu vou conversar com a professora Marisa Oliveira. Ela é membro aqui do Museu, né, Pedagógico, e também é professora da UESB. E você vai estar com a exposição também online muito bacana hoje à noite, que é fruto da sua pesquisa do doutorado, não é isso, professora? Boa tarde. Boa tarde a todos. Naila, realmente hoje à noite a gente convida toda a comunidade conquistense e região
para acompanhar conosco a nossa exposição intitulada Memórias do Trabalho Familiar em Casas de Farinha, que é fruto do meu trabalho de pesquisa no doutoramento. Tivemos a oportunidade, antes da pandemia, em 2017, de constituir para uma exposição junto ao Museu Pedagógico presencial. É um acervo de fotografia que a gente vem catalogando desde 2006 e 2007 sobre essa classe trabalhadora que tem um apreço, né, na nossa pesquisa e no nosso olhar para essa sociedade um pouco mais amplificada e, às vezes, ali pouco vista, né, por essa sociedade. E uma coisa que a gente estava conversando aqui, Judson, antes de entrar ao vivo, é da importância das nossas pesquisas dentro da academia ter esse olhar social, elas terem um retorno para a sociedade. E você me contou que o start aí para essa pesquisa foi a comunidade dos Campinhos aqui em Vitória da Conquista, né? Conta pra gente como foi isso. Primeiro começa em 2006 com o meu vínculo, né, pessoal com a pesquisa na comunidade de Campinhos, e no doutoramento a gente estendeu o nosso olhar para a comunidade do Piripiri, que nos recebeu também com muita gratuidade, muito carinho, lá no município de Belo Campo. E esse movimento, que eu não falo ainda de um desaparecimento de casas de farinha, a gente escolheu adotar o esmaecimento como aquele desenho que às vezes vai apagando com o decorrer do tempo. E é nesse sentido que a memória e a própria história dessa classe trabalhadora nos visita para a construção de um diálogo, né, e de análise e de respeito ao que se produz e como também são responsáveis pela construção da nossa sociedade. E nesse momento em que a gente vive tão no imediatismo, né, tudo para ontem, tudo para agora, esse resgate à memória faz a gente desacelerar um pouquinho e valorizar essas questões da nossa sociedade tão importantes. Com certeza, Naila. E aí eu quero reforçar a importância do museu, né? O museu é um local onde o pretérito se faz presente, mas não um pretérito esquecido ou desmerecido. É um pretérito que nos constituiu enquanto sociedade, revisitado no nosso presente, para que a gente possa ter as concepções futuras, né, enquanto cidadãos. É isso, professora. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, ao professor também. Então fica esse convite, Judson, a toda a sociedade a participar dessa 19ª Semana dos Museus. Eu vou reforçar aqui, quem quiser participar das visitas guiadas, é só fazer uma inscrição por meio do e-mail museupedagógico@uesb.edu.br, e para quem quiser acompanhar a exposição da professora Marisa hoje à noite, é pelo link da página do YouTube do Museu Pedagógico. Então fica aí esse convite, né, Judson, para a gente valorizar a nossa memória, valorizar a história, valorizar os nossos museus. Eu volto contigo ao estúdio. Isso, Naila, está feito o convite, essa atividade cultural interessantíssima, né? E para a gente revisitar a nossa história para poder entender o que é que está acontecendo no presente e também projetar o futuro, né? A sociedade não vive sem isso aí. Tá bom, Naila, obrigado pela participação.